Graça e Paz Igreja, PG falando aqui, e hoje nós começaremos o nosso módulo 3 do curso de integração com um tema que vai transformar completamente a forma como você lê a Bíblia, o Deus das alianças. Nos módulos anteriores aprendemos quem somos, por que confiamos na Bíblia e quais são os pilares da nossa fé. Agora vamos entender como Deus age na história, como ele se relaciona com o seu povo e qual é o fio dourado que atravessa toda a escritura de Gênesis a Apocalipse. E esse fio dourado se chama aliança. Poxa, pastor, do jeito que você está falando parece algo muito importante. Totalmente importante. Muito importante. Sem entender as alianças, você não entende a Bíblia. Pastor, então, o que exatamente é uma aliança aí que o senhor está falando? Nunca entendi bem esses termos teológicos aí. É exatamente por aí que nós vamos começar. E você vai ver que uma vez que você entenda o conceito de aliança, a Bíblia inteira passa a fazer um sentido que você nunca tinha enxergado antes. Te garanto. Começa logo então, pastor. Vamos lá. Uma aliança no sentido bíblico é um pacto, um contrato solene entre duas partes com promessas, condições e consequências bem definidas. Amós 3:3 pergunta: andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? E a aliança é exatamente esse acordo, formalizado e vinculante. Explica melhor. Na Bíblia, 3 características distinguem a aliança de Deus de qualquer outro tipo de acordo. A primeira característica: Deus é sempre quem toma a iniciativa. Em Gênesis 17:7, é Deus quem chama Abraão e estabelece com ele um pacto. Em Jeremias 31, de 31 a 34, é Deus quem anuncia a nova aliança. Eis que dias virão, diz o Senhor, em que farei nova aliança. Percebe? Não é o homem que negocia com Deus. É Deus que desce até o homem. E isso é algo completamente diferente de toda a religião humana, que é sempre o homem tentando subir até a divindade. Interessante, nunca tinha parado para pensar nisso. Por isso que eu estou dizendo que as alianças vão mudar a forma como você enxerga Deus e principalmente a sua palavra, a Bíblia. A segunda característica: Deus é quem define todos os termos. Ele define as promessas, ele define as condições e ele define as sanções. Não é uma negociação em que o homem diz: eu aceito, mas eu quero mudar a cláusula 3. Deus fala, Deus escreve e Deus garante. Não sei se você está percebendo, mas isso é muito diferente de um contrato entre iguais. E a terceira característica, que é talvez a mais tocante de todas, não é um acordo entre iguais, mas o Criador descendo até a criatura para dizer: vou me comprometer com você. Vou escrever tudo e você pode confiar. Poxa, pastor, isso é maravilhoso demais. E como? Imagine o rei do universo assinando um contrato com um mendigo. E o contrato é a favor do mendigo. E isso é o que Deus faz nas alianças. Peraí, pastor, mas quando o senhor fala em contrato, isso não parece algo muito frio para descrever o relacionamento de Deus com o seu povo? Boa observação. Alguns teólogos, de fato, preferem não usar esse termo, contrato, para descrever uma aliança, porque realmente um contrato comum é frio, impessoal e pode ser rescindido por qualquer uma das partes. Já a aliança bíblica vai muito além disso. Ela tem calor, amor, ela tem graça. Mas a analogia do contrato tem um aspecto muito importante. Ela nos diz que Deus é sério. Ele se compromete por escrito. Jeremias 31:32 nos mostra que alianças condicionais podem ser anuladas do lado humano, quando o homem desobedece. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, porquanto eles anularam a minha aliança. Então essas alianças dá para se quebrar. Só as que são condicionais. As incondicionais não tem como. E qual a diferença delas? Já vamos ver. Mas o que eu quero destacar aqui é que a aliança bíblica não é apenas palavras em papel. No Antigo Testamento, fazer uma aliança é literalmente cortar uma aliança. Como assim? É que havia um ritual impressionante e solene. Animais eram cortados ao meio e as pessoas que estavam fechando a aliança passavam entre essas partes cortadas, dizendo implicitamente: se eu quebrar esse pacto, que me aconteça o que aconteceu a esses animais. Era um juramento de sangue, um comprometimento de vida ou morte. Não teve alguma coisa assim que aconteceu com Abraão? Isso, exatamente. Em Gênesis 15, acontece algo absolutamente extraordinário. Deus diz a Abraão para preparar os animais para o ritual da aliança. Então Abraão divide os animais no meio, afasta as aves de rapina e cai em sono profundo. E então, enquanto Abraão está dormindo, sem poder agir, Gênesis 15:17 nos diz que uma fornalha de fumaça e uma tocha de fogo, representando Deus,
passam entre as metades dos animais. E veja, Deus passa sozinho. E o que isso quer dizer? Deus assume os dois lados do comprometimento. É algo incondicional. Abraão não vai ter que cumprir nada. Deus vai cumprir tudo. E por quê? Porque Deus sabe que o homem vai falhar. E mesmo assim, ele se compromete. Ele passa entre os pedaços dos animais, afirmando que se ele não cumprir a parte dele, que aconteça o mesmo com ele. Mas isso é impossível de acontecer. Exatamente. Porque Deus, quando se compromete, ele não falha. Tanto porque ele não é mentiroso, tanto porque ele tem poder para cumprir o que ele prometeu. Mas essa foi a aliança com Abraão. E a nova aliança? Na nova aliança, o vínculo de sangue é o sangue do próprio Filho de Deus, Jesus. Ele é o cordeiro imolado no meio, onde a aliança é feita. Na última ceia, Jesus pega o cálice e diz: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós." A cruz não é apenas um ato de amor. A cruz é a assinatura definitiva de Deus no pacto de salvação. O sangue de Cristo é o selo da aliança que nunca pode ser quebrada. Mas pastor, por que Deus usa as alianças então? Já que vai depender tudo só dele? Por que não simplesmente age soberanamente sem formalizar nada? Afinal, ficar fechando acordo com a gente é bobeira. Nós somos muito lixo, muito miseráveis. Lendo o nosso material, vemos 3 grandes motivos para isso. O primeiro motivo pelo qual Deus fez aliança conosco é para que exista justiça. O Salmo 11:7 nos diz que o Senhor é justo e ama a justiça. E justiça no sentido bíblico é aplicar aquilo que foi previamente combinado. Então veja, Deus não improvisa. Ele faz um combinado antes, dentro de uma aliança, e dentro desse combinado haverá justiça. Ele se amarra em promessas para que, ao abençoar ou castigar alguém, ele, Deus, o faça segundo o que havia dito, o que havia combinado. Pastor, tem isso na Bíblia? Só tem. Deuteronômio 29:9 mostra como isso é maravilhoso. O Deus do universo se autolimita por fidelidade à sua própria palavra. Então, peraí, deixa eu entender. Deus combina tudo antes, por escrito, para quando chegar no futuro e ele amaldiçoar ou abençoar a gente, ele tenha como dizer: olha, já combinamos isso no passado, por isso que você está tomando um castigo, um puxão de orelha agora? Exatamente. E por ter sido previamente combinado, ele vai ter que cumprir tanto as bênçãos quanto as maldições, conforme os termos da aliança, porque senão ele deixa de ser justo, aí ele deixa de ser Deus. O segundo motivo, para proteger o seu povo. Veja, a aliança garante segurança, direitos, promessas e limites. O crente não confia em seus próprios méritos, mas na palavra pactuada de Deus. Como se canta no Salmo 105:8, ele se lembra para sempre da sua aliança. Quando você está em dificuldade e clama a Deus, não está pedindo um favor a um estranho, está invocando as cláusulas de um pacto que Deus mesmo estabeleceu com você. Nunca tinha parado para pensar assim. Tô falando, as alianças vão mudar a forma de você pensar sobre Deus e sobre a Bíblia. O terceiro motivo, para revelar a sua graça. E esse é o mais surpreendente de todos. Deus se compromete com pecadores por escrito, mesmo sabendo que eles vão falhar. Jeremias 31, de 32 a 33, nos mostra que o povo de Deus quebrou a aliança mosaica e ainda assim Deus anuncia uma nova aliança, ainda mais poderosa e maravilhosa. E veja, isso não é lógica humana, é graça pura. Porque Deus não apenas ama, ele se compromete em aliança. Pastor, tô começando a ficar curioso com esse negócio, hein? Essa é a ideia. Porque a Bíblia nos apresenta 2 tipos de aliança. E é importante distingui-las para entender bem a estrutura da revelação de Deus. O primeiro tipo são as alianças condicionais, que sempre tem um "se" explícito. O exemplo mais claro é o pacto das obras em Gênesis 2, 16 e 17. Assim como a aliança mosaica no Sinai. Se o povo obedece, a bênção. Se desobedece, a maldição. Como descreve Deuteronômio 28, 1 e 2 e Deuteronômio 28, 15. O cumprimento da parte de Deus depende da resposta humana. É condicionada à resposta humana. Daí alianças condicionais. Já o segundo tipo de aliança são as alianças incondicionais. As alianças que não há condição alguma para Deus fazer a parte dele. São alianças em que Deus se compromete a cumprir a sua parte, independentemente da fidelidade humana. Ué, pastor, quer dizer que tem alianças que Deus faz com a gente, que se eu cumprir a minha parte, ele faz a dele. E se eu não cumprir a minha parte, ele faz a dele também? Exatamente.
Os exemplos são a aliança edênica de Gênesis 3:15, a aliança noéica em Gênesis 9:8-17, a aliança abraâmica de Gênesis 17:7, a aliança davídica de 2 Samuel 7:12-16 e a nova aliança de Jeremias 31:31-34. O cumprimento dessas alianças não depende da força do homem, mas da graça soberana de Deus, como nos ensina Romanos 4:13-16. Poxa, tem bastante texto aí, hein? E vai ter mais texto ainda. Mas é muito importante que você leia cada um deles, porque Deus vai fazer ou deixar de fazer conforme os termos das alianças. Mas antes de fecharmos o vídeo, precisamos destacar um ponto fundamental que vai se tornar muito importante nos próximos vídeos. Diga lá, as alianças de Deus não são apenas individuais, elas incluem família e descendência. Como assim, pastor? Explica melhor. Deus faz aliança com alguém e com a descendência depois dele, como veremos repetidamente em toda a Bíblia. Dá um exemplo. Veja Noé. Deus disse: estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, como registra Gênesis 9:9. Outro exemplo. Com Abraão, serei o teu Deus e o da tua descendência, de Gênesis 17:7. Tem algum texto assim no Novo Testamento? Tem sim, em Atos 2:39, o apóstolo Pedro fala assim: para vós é a promessa, para vossos filhos e para todos os que estão longe dele. Deus não apenas salva indivíduos, ele pensa em linhagens, famílias e gerações, como veremos de forma muito clara, específica e abundante em toda a Bíblia. Pastor do céu, isso é enorme. Então, quando eu me converto e sou batizado, não estou apenas sendo alvo individual da graça de Deus, estou entrando em uma aliança que abrange minha família, meus filhos. Você acabou de chegar exatamente onde Deus quer que cheguemos. E não apenas neste capítulo, mas em vários outros, vamos desenvolver isso com muito cuidado, em especial quando falarmos de batismo e de igreja. Por enquanto, grave no coração: Deus é um Deus de pactos, de famílias e de gerações. Ele não pensa apenas em você, ele pensa nos seus filhos e nos filhos dos seus filhos. E por que outros pastores não falam sobre isso? Esse é um assunto pesado e polêmico, mas nós falaremos sobre isso também. Portanto, queridos irmãos, a aliança não é um conceito abstrato e técnico da teologia. É o coração da forma como Deus se relaciona com a humanidade. Ele toma a iniciativa, ele define os termos, ele sela com o sangue, ele se compromete com famílias e gerações e nunca falta com a sua palavra. Nos próximos vídeos, vamos ver as alianças específicas que Deus estabeleceu, começando nela, a aliança das obras, ou pacto de obras, no jardim do Éden. Legal, pastor, porque agora quando eu abrir o Gênesis, eu vou enxergar uma história completamente diferente. Não apenas aquelas narrativas antigas, mas os fundamentos do relacionamento de Deus com o seu povo. É isso? Exatamente. E essa visão vai mudar tudo. Fique atento, porque na nossa igreja só vai para o inferno quem quiser. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.